Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média pro jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1, primeiro jogo pela Europa, Liga dos Campeões, é fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Karabakh contra a equipe do Copenhagen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gol na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Royal União contra a equipe do Newcastle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gol ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Inglaterra Championship, a oitava rodada. Temos a equipe do Millwall contra a equipe do Coventry. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Inglaterra Championship, a oitava rodada. Temos a equipe do Norwich contra a equipe do West Brom. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Arsenal contra a equipe do Olympiacos. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Barcelona contra a equipe do PSG. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, casa com empate. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Borussia Dortmund contra a equipe do Atlético Bilbao. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Bayer Leverkusen contra a equipe do PSV. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Mônaco contra a equipe do Manchester City. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o nosso décimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Napoli contra a equipe do Sport. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a fase da Liga, segunda rodada. Temos a equipe do Villarreal contra a equipe da Juventus. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas as equipes marcam. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, Brasileirão, a 26ª rodada. Temos a equipe do Mirassol contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite.
Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 26ª rodada, temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Vasco da Gama. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso 14º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 26ª rodada, temos a equipe do Sport contra a equipe do Fluminense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 26ª rodada, temos a equipe do Internacional contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 26ª rodada, temos a equipe do Botafogo contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão, a 26ª rodada, temos a equipe do Santos contra a equipe do Grêmio. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.